Olá, povo amado de Deus, paz e bem, este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina em um dia especialíssimo, dia em que nós celebramos São Padre Pio, um dos santos mais amados e mais queridos da igreja, muito caro ao meu coração. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, do versículo 7 até o versículo 9. Acompanha comigo. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, para mim é uma grande alegria e uma grande responsabilidade falar de São Padre Pio. É claro que eu não vou conseguir falar em 10 minutos uma vida de 81 anos, uma vida bem vivida, que nos deixou um legado espiritual que ainda hoje reluz no mundo inteiro. Mas eu quero falar aqui algumas coisas sobre a vida do Padre Pio. Recomendo para vocês, existem filmes, existem documentários, existem livros. Depois eu vou indicar 3 livros aqui para quem quiser se aprofundar no conhecimento sobre o Padre Pio. E no final desse vídeo tem uma grande surpresa para vocês. Bom, Padre Pio, quem foi Padre Pio? Padre Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887, uma cidadezinha chamada Pietrelcina, no sul da Itália. O pai dele chamava-se Grazio e a mãe chamava Giuseppa, que ele chamava de Mamma Peppa. Eles tiveram 7 filhos. Desde muito pequeno, Padre Pio já manifestava sinais extraordinários na sua vida. E quando ele tinha 10 anos de idade, ele já manifestou o desejo de ser frade capuchinho. E no dia 6 de janeiro de 1902, ele entrou para o convento dos capuchinhos. E no dia 22 de janeiro de 1903, ele fez os votos e recebeu o nome de Pio, Frei Pio. Fez toda a sua formação filosófica e teológica. E no dia 10 de agosto de 1910, ele foi ordenado. Só que o Padre Pio, ele sempre teve uma saúde muito frágil. E por esse motivo ele passou um tempo com a família, ajudando lá na sua paróquia, vivendo junto ali com seus pais. E depois ele teve que voltar para o convento e foi morar numa cidadezinha chamada San Giovanni Rotono, um lugar alto, montanha, ao pé do Monte Gargano, e ali ele ficou durante 52 anos. Claro, hoje é um centro de peregrinação, vai peregrinos do mundo inteiro, mas naquela época era um vilarejozinho de casinhas de famílias muito pobres. E o Padre Pio, ele no dia 20 de setembro, ele recebeu os estigmas, mas de forma invisível. Ele sentia dor, mas não aparecia. No dia 5 de agosto de 1918, ele estava confessando um garoto e ele viu um anjo e ele foi transverberado. Um anjo com a lança feriu o seu coração, aquilo que também aconteceu com Santa Teresa d'Ávila. E logo em seguida, no dia 20 de setembro de 1918, quando ele tinha 31 anos, já era padre, ele presidiu a missa e foi fazer um momento de ação de graças, e ele teve uma visão do Calvário, teve um êxtase, uma experiência mística, e quando ele se deu conta, no seu coração, ele estava contemplando uma imagem do crucificado, que eu já tive a graça de contemplar com os meus próprios olhos. Ele viu que estava gravado no seu corpo, nas mãos, nos pés e no lado, as chagas de Cristo. E ele passou 50 anos com essas chagas. O Padre Pio, ele tinha muitos dons sobrenaturais. Eram vários.
Ele tinha o dom de ver as coisas espirituais. Por exemplo, ele via Nossa Senhora, ele via o seu anjo da guarda. O Padre Pio, ele tinha o dom de prescrutar os corações. Se as pessoas fossem se confessar com ele e omitisse algum pecado, ele dizia. Se as pessoas fossem confessar com ele, por curiosidade, ele mandava a pessoa se levantar e ir embora. Ele tinha o dom de prescrutar os corações. O Padre Pio também tinha o dom dos perfumes. Ele sinalizava a presença dele para os seus filhos espirituais por meio de perfumes. O Padre Pio tinha um dom da bilocação, gente, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O Padre Pio tinha um dom das curas. As curas eram diárias lá em San Giovanni Rotondo. Tem um caso de uma menina sem pupila que passou a enxergar. O Padre Pio tinha um dom até mesmo de ressuscitar mortos. O Padre Pio tinha o dom de converter os corações mais duros. Quantas e quantas vezes ateus foram participar da missa do Padre Pio por pura curiosidade e acabavam se convertendo. O Padre Pio tinha o dom da profecia. Inclusive dizem que São Karol Wojtyła, hoje São João Paulo II, foi se confessar com o Padre Pio, ele havia profetizado que ele iria ser Papa. Então o Padre Pio tinha muitos dons. E o Padre Pio, por causa dos estigmas, ele começou a ser muito perseguido. Ele não sofria só no corpo, ele sofria também muito na alma. Ele queria que Nosso Senhor tirasse os sinais visíveis, embora deixasse o sofrimento espiritual que ele já sentia, porque ele já tinha recebido os estigmas invisíveis. E depois que ele recebeu os estigmas, ele começou a ser muito perseguido. E pela própria igreja. Disseram coisas terríveis sobre ele para o Papa. E ele foi proibido de fazer 2 coisas que ele amava demais, que era presidir a missa e confessar. Mas ele obedeceu tudo, com muito amor, com muita reverência à igreja. Nunca disse nada contra o Papa, e mesmo contra o bispo que o perseguia, os padres que o perseguiam. Uma vez, um filho espiritual foi falar mal do bispo, ele deu um tapa no rosto dele e disse: quem é você? Para falar de um príncipe da igreja. Certa vez, quando um bispo chegou para ele e disse: a igreja não precisa de homens como você. Ele disse: mas sou eu que preciso da igreja. Sempre obediente à igreja. O Padre Pio, algo extraordinário da vida dele era a missa. O Padre Pio presidia a missa em 3 horas. Ele chorava na missa, as suas chagas sangravam na missa. E ele dizia que a missa é o céu na terra. O Padre Pio foi um pastor amoroso. Ele passava 18 horas confessando. Ele criou os grupos de oração. Ele passava horas e horas escrevendo cartas para os seus filhos espirituais, para as pessoas que escreviam para ele do mundo inteiro. O Padre Pio, ele construiu um grande hospital com doações. Hoje um dos maiores hospitais da Itália, a Casa de Alívio ao Sofrimento. Depois da guerra, muitos lacerados, muita gente precisando, ele construiu um grande hospital com doações para os pobres. Ele amava os pobres, ele ajudava os pobres. O Padre Pio, ele era um frade irrepreensível. Muita gente não fala disso, mas nós, como família capuchinha, nós sabemos que o Padre Pio, embora muitas vezes ele fosse duro na confissão, ele agisse realmente pela atrição, a pessoa precisava estar arrependida para poder absolver, e fazia isso por amor. O Padre Pio, ele era muito fraterno. Diz que ele gostava de contar história, de sorrir. Eu tive a graça de conhecer a parte de dentro do convento de San Giovanni Rotondo, umas 2 vezes que eu estive lá, e os frades, né, relatam isso, que o Padre Pio era bem humorado. Muitas vezes a gente acha que ele era ranzinzo, fechado. Não, ele era bem humorado também. O Padre Pio, ele vivia também um combate espiritual. O demônio aparecia para o Padre Pio em forma de animais ferozes, em forma de mulheres nuas e até mesmo de seres espirituais. O demônio se disfarçava
de seres espirituais, disfarçava-se até mesmo do seu padre para o tentar. O demônio batia no Padre Pio. Outra coisa muito forte na vida do Padre Pio era o amor que ele tinha pela Virgem Maria. O Padre Pio rezava vários rosários por dia. Vários rosários por dia. Era um profundo amante de Nossa Senhora. E ele ensinava isso também aos seus filhos espirituais. O Padre Pio tinha uma devoção profunda, profundíssima ao seu anjo da guarda. E o Padre Pio é esse sacerdote, bem perto de nós. O Padre Pio morreu em 1968, com 81 anos. Suas últimas palavras, ele morreu no dia 23 de setembro de 1968, suas últimas palavras foi Jesus, Maria. E ele nos deixou esse grande legado espiritual. Eu teria muitas e muitas coisas para dizer sobre o Padre Pio, mas eu quero dizer que nesses quase 20 anos que eu tenho de convento, ele sempre me ajudou muito. Eu sempre recorri a ele, ele sempre deu provas concretas do seu apadrinhamento. Ele sempre cuidou de mim, nos meus momentos de dificuldade, ele sempre está comigo. E agora, eu queria pedir a você, peça a intercessão do Padre Pio. Eu tenho aqui essa relíquia com o sangue do Padre Pio, que eu ganhei quando eu estive lá em San Giovanni Rotono, e agora eu quero dar uma bênção especial para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, pela intercessão de São Padre Pio, vos abençoe, vos guarde, vos ilumine e vos proteja. Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Viva São Padre Pio, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.